turma, tudo bem com vocês? Chegamos ao 7º episódio do meu quadro favorito para gravar nesse canal, que é o Enchendo a Carteira. Se você não conhece esse quadro, é um quadro onde eu, ao vivo, todo mês, aporto R$ 500, mostro os resultados do mês anterior, ao vivo, na prática, eu abro a conta na corretora aqui, a gente escolhe os ativos, eu sempre coloco alguns conceitos extremamente importantes para isso. É o meu quadro favorito porque, de longe, é o quadro mais prático. O que nós fazemos sempre aqui no Enchendo a Carteira, você que está chegando agora? Primeira parte eu mostro os resultados do mês anterior e os resultados gerais, eu faço algum comentário, eu explico o que está acontecendo. A segunda parte eu discorro sobre a estratégia que a gente vai usar para esse mês, ou por que a gente está fazendo isso, quais ativos a gente vai comprar, se a gente vai vender alguma coisa. E no terceiro, a compra de ativos na prática, onde eu abro a corretora, eu abro o home broker, você vê eu fazendo a compra de fato, porque não tem nada mais prático, nada que ensina mais do que a própria realidade. E se você caiu de paraquedas nesse quadro, recomendo fortemente, você pode assistir até o final eles são desvinculados, mas é muito legal que você assista desde o primeiro, para ver nós começando lá com os primeiros R$ 1.000, a evolução que a gente está tendo até agora. E, sem mais delongas, vamos lá, prática. Primeiro bloco, os resultados nossos do mês. Nós fizemos nosso último aporte no dia 29/6, que foi o aporte de julho. Eu não fiz no dia 1º de julho, porque é um compromisso pessoal que eu tive. Eu acabei fazendo o aporte de julho no último mês de junho, ok? E ontem, o fechamento dia 3/8, hoje é dia 4, o Ibovespa ele fechou a 102 mil pontos. Ele estava no dia 29 a 95.735 pontos. E ontem ele fechou a 102.830. Uma alta do Ibovespa de 7,41% neste período. E a nossa carteira, a carteira Matheus Gaboard, DMG, que eu chamei aqui em julho, teve uma alta praticamente equivalente ao Ibovespa. Ficamos um pouquinho abaixo. Se eu tivesse conseguido gravar isso ontem, ontem a nossa carteira estava um pouquinho acima, mas é simplesmente simbólico isso, não tem uma significância muito grande em relação a isso. Mas, qual que é a ideia? Nós estamos operando com lucro real. Estamos, de fato, operando com lucro real. Quem acompanhou desde o primeiro Enchendo a Carteira, a gente fez o primeiro aporte com o Ibovespa a 116 mil pontos, a partir daí foi simplesmente ladeira abaixo. Não tem nada mais didático do que isso de começar no topo do mercado. Eu não sabia que era topo naquela época, ninguém sabia também. E foi só indo morro abaixo. E nós agora estamos... Opa, aqui. E nós agora estamos, de fato, operando com 5,8% de lucro, enquanto o Ibovespa está em menos 11,38, desde aquela época de 116 mil pontos, ele está agora em 102 mil, então ele está com uma diferença de ganho de 17,18% em relação ao Ibovespa na nossa carteira. E agora é legal entender o porquê, neste momento, nesse curto espaço de tempo, a carteira que nós estamos montando aqui está com um resultado superior ao Ibovespa. É porque os ativos são muito bons, Matheus? Você escolheu as melhores empresas, os melhores fundos imobiliários? Não, de maneira alguma. É óbvio que você escolher as melhores empresas para você ajuda. Só que agora que vem os grandes momentos de ensino deste bloco. Vamos lá. A minha carteira é uma carteira desenhada para ser uma carteira mais protetiva. Eu tenho bastante do meu capital em ações núcleo, em fundo imobiliário núcleo. Quer entender esses conceitos? No canal também eu ensino você o que é uma ação núcleo, um fundo imobiliário núcleo. Mas de maneira geral são empresas que têm alguns requisitos, como praticamente sem dívida ou dívida muito barata, líderes de mercado, com claro diferencial competitivo, preferencialmente em setores acíclicos, etc, etc. Empresas sólidas, consolidadas, com um bom case de mercado. E naturalmente são empresas... Tanto em modelo de negócio, é difícil a empresa triplicar de tamanho de um ano para o outro, isso pode acontecer, mas é difícil. São empresas como Itaú, Ambev, a Engie. Da mesma maneira, são empresas que seguram melhor o impacto em relação à crise, e por serem empresas com risco menor, o mercado precifica ela múltiplos mais altos. Então são empresas que, em teoria, em épocas de fortíssima alta, não se beneficiam tanto, e em fortíssima queda não caem tanto. E a grande sacada de você montar uma carteira de investimento para o longo prazo é você controlar suas perdas, controlar o seu risco. E você controla o risco de dois jeitos. Um jeito é você diversificando em ações, fundo imobiliário, renda fixa. A gente aqui não tem renda fixa, a gente tem ações e fundo imobiliário, porque é a minha estratégia, não quer dizer que você tem que copiar nem nada. Esse quadro não é um quadro de recomendações. Mas, se você diversificar em ativos diferentes, de categorias diferentes, isso ajuda. E dentro da categoria, em ações, tem setor de alimento, energia, banco, transporte, enfim, tudo. Tudo quanto é tipo diferente de setor ajuda você a diluir o seu risco.
Mas a grande sacada do investidor, que é o segundo jeito de controlar risco e as pessoas não se tocam, que é simples, objetivo e fácil. Para falar isso, eu vi uma frase muito boa esses dias. Eu não lembro quem que falou, é algum investidor famoso. Falou o seguinte: muito mais dinheiro foi perdido com as pessoas querendo adivinhar o fundo do que com a queda em si. Ou seja, as pessoas perdem mais dinheiro querendo adivinhar qual que é a hora de entrar, a hora de sair, do que de fato simplesmente na queda, esperando as coisas recuperarem. E o jeito que eu vou explicar para você agora de você diversificar risco, que estão vendo na prática, que o resultado de fato aparece, é você diluir risco no tempo. Como assim, Matheus? E isso é importante, tá, pessoal? Isso é uma das chaves do investidor. Vamos lá aqui, ó, por partes. Vocês estão vendo que o Ibovespa está com uma queda de 11%, a nossa carteira está com uma alta de 6%, certo? E o Ibovespa está com uma diferença, um ganho de 17%. Sabe por que isso aconteceu? A gente comprou o Ibovespa a 116 mil pontos. Só que a gente vai comprar hoje de novo ele a 100 mil pontos. A gente comprou ele a 95, a gente comprou ele a 80, a gente comprou a 70. A gente comprou o Ibovespa na queda. A gente sabia até quando ia cair? Não sabia. Só que você concorda comigo? Eu comprei a 116. Esta compra, até agora, deve ter uma queda, porque está em 100 mil pontos. Só que o que eu comprei a 80 mil já foi para 100, já tem um ganho de mais de 20%. Vocês enxergam como comprar sempre, sem querer adivinhar fundo e topo, é uma coisa extremamente inteligente, desde que você entenda que o zigue-zague da bolsa ele é ascendente. Faz 200 anos que a bolsa faz zigue-zagues ascendentes, ela só vai para cima. Se eu compro na alta e compro na baixa, pensa aqui comigo, eu compro na alta, na baixa, na alta, na baixa, na alta, na baixa, o meu preço médio ele vai junto. O mercado só vai para cima, porque o mercado são empresas. Empresas fazem produtos e serviços para pessoas. Pessoas querem melhorar de vida, logo é obrigatório para as empresas que quiserem sobreviver melhorar o produto e o serviço. Então, ao as empresas fazerem isso, naturalmente elas ganham valor. Todas as empresas? Não, algumas vão quebrar, algumas não sei quais são. Por isso que eu escolho as empresas, eu diversifico tendo várias em momentos diferentes, acompanho o mercado, e acompanhar o mercado não é olhar todo dia. Eu recebo uma série de mensagens falando, Matheus, investir é olhar todo dia? Não, não é. Você olha no prazo do que você quiser, você organiza a sua carteira para você acompanhar. Se você quer investir em ações, fundo imobiliário, você pode olhar uma vez a cada 3 meses, a cada 6 meses, se você quiser, e não tem problema, desde que você controle o risco e você diversifique. Isso é o que eu falo agora, é contraintuitivo, mas é importantíssimo. Quanto mais empresas você tem, menos tão de perto você precisa acompanhar, porque cada uma significa menos na sua carteira. Se você tem tudo, por exemplo, em Ambev, cara, você tem que olhar em Ambev dia sim, dia não. Se a empresa tiver qualquer coisa, você está perdido. Agora, se eu tenho 25 empresas na carteira, eu tenho que acompanhar todas. Quando eu vou escolher a empresa, quando eu vou aportar a primeira vez, eu analiso ela inteira. Os resultados dela, o diferencial competitivo, o mercado, se destrincha. Depois, é só acompanhar a release de resultados. O resultado foi bom? Nem mexe, deixa lá. O resultado foi ruim? Vamos entender o que aconteceu. É simplesmente isso. É mais tranquilo acompanhar os investimentos do que as pessoas acham. A energia inicial para sair do 0 para o 1 é muito grande, mas do 1 para o 10 é muito menor. Então, é isso que a nossa carteira está refletindo. É exatamente isso. Legal? Então, bora lá. Vamos só passar um panorama geral aqui. Nossas ações. Nós estamos no momento com 20 empresas, legal? E eu organizei aqui, pessoal, deixa eu jogar para o lado para vocês enxergarem. O peso ideal que eu quero ter de cada empresa na carteira. Se eu organizar aqui por peso do maior para o menor. Vocês vão ver que as empresas que eu considero empresas núcleo, em amarelo, ó, são as empresas núcleo na minha carteira, do jeito que eu invisto, ok? São as que têm um percentual maior, é óbvio, porque são empresas que eu acredito mais nelas. Porém, Matheus, se você não tem ideia de como dividir, começa dividindo tudo igual. Não tem problema algum você dividir os pesos todos iguais da sua carteira e depois você ir ajustando. Não tem crise nenhuma, isso vai mudar pouco o seu resultado lá na frente. Quem viu o resultado da minha carteira do ano passado sabe o que eu estou falando. E só para termos uma noção aqui, ó. Vou tirar a minha cabeça da frente para vocês enxergarem. Vou tirar aqui, quando eu tiro... Aqui, saí. Aqui estão os resultados das empresas de variação. Vamos organizar da empresa que mais rendeu para que menos rendeu. A empresa que mais deu resultado nesse período de tempo foi a VEG, com uma alta de 57%. E a empresa, olha curioso, que mais deu prejuízo para a gente no momento é o Itaú,
uma queda de 16%. Matheus, o que você faria numa situação dessa? Se eu tivesse só uma carteira de ações e fosse comprar ações hoje, eu com certeza absoluta compraria as empresas que estão mais desbalanceadas. O que é uma empresa desbalanceada? Olha só. Eu quero ter 10% da minha carteira em VEG, certo? Mas eu tenho 13%. Então, em teoria, eu não vou comprar VEG. Eu quero ter 3% na Hermes Pardini. Eu estou com 2%, então eu deveria comprar, para comparar isso. O Itaú, eu devia ter 10% da carteira, eu estou com 6%. Então, a ordem é comprar. Eu sempre vou querer comprar o que está abaixo, tá, do que eu programei. E olha que sacada. Eu montei a carteira com as proporções certas e depois o mercado rola. Se o Itaú caiu e a VEG subiu, a minha ordem de compra é em cima de Itaú, concorda? Enxerga isso? Perfeito. Ao enxergar isso, eu naturalmente vou comprar em baixa. Eu naturalmente vou comprar as empresas em baixa. Essa é a sacada. E o que subiu muito, não vou entrar na euforia. É óbvio que não é caiu, compra. Caiu, entendo o que aconteceu. E 9 de 10 vezes vai ser nada. 9 de 10 vezes não aconteceu nada. É só o mercado, oscilações normais, algum resultado um pouco abaixo do esperado, mas empresas fazem isso, então você vai comprar o que está caindo. Isso permite que, invariavelmente, você controle risco, porque você mantenha os percentuais e cresça patrimônio. Beleza? Entenderam isso? Vou botar aqui minha cara. Legal. Então é esse o conceito. E nós temos nossos fundos imobiliários também. A gente tem 3 fundos imobiliários, que é o HGBS, o VISC e o GGRC. Matheus, quais são esses outros aqui? Opa, deixa eu... Quais são esses outros fundos imobiliários? Já vou falar sobre eles, porque este mês nós vamos aportar em fundos imobiliários. Por quê? A minha meta é ter 70% do meu patrimônio em ações e 30% em fundo imobiliário. Atualmente, eu estou com 83% em ações e 17% em fundos imobiliários. Então, para rebalancear isso, ou eu vendo ações, ou eu compro o fundo imobiliário. Como a minha ideia é nunca vender as coisas, eu vou comprar fundos imobiliários. Legal? Entenderam basicamente esse conceito do porquê que eu estou fazendo isso? E, só para a gente enxergar a nossa realidade numérica, vemos aqui para o site. Aqui o site da Clear. A gente está com R$ 4.200, perfeito. R$ 500 de saldo, que é o aporte. Esse 3,20 é dividendos ou a sobra do outro mês. E aqui as nossas empresas que nós temos. Legal? Para o pessoal que quiser conferir depois, que realmente a gente não está comprando nada além do normal. São as nossas empresas, nossas ações. Beleza? E, deixa eu só tirar minha cara aqui de novo e mostrar uma coisa legal para vocês. Olha que curioso. Mesmo com a bolsa caindo, nossa evolução patrimonial acontece. Julho para agosto não mudou nada, porque eu não aportei em julho. Eu aportei no dia 29 de junho e vou aportar agora em agosto. Então essa que dá a diferença. Legal? Mas repare que, como você fazendo os aportes mensais, seu patrimônio ele tende a evoluir. E isso é extremamente importante. Vamos agora para o nosso Excel. Para mostrar os valores, o ganho real numérico. Cadê o ganho numérico? Aqui, ó. Nós investimos 3.491 e estávamos ontem com 3.694. R$200 de lucro. Beleza? Show de bola. Então, Matheus, o que você vai aportar esse mês? Falei fundos imobiliários, tem aquela listinha ali. Como é que eu cheguei naquela lista? Olhem que legal. Então, bora para a nossa aula de hoje. Bora lá. Gole d'água. Cara, eu adoro esse quadro. Eu gosto demais. Espero que vocês gostem também. Esse mês aportaremos em fundos imobiliários. E por que eu tenho na minha carteira 30% de fundo imobiliário? Por que essa categoria é tão importante? A grande sacada de você entender fundo imobiliário, você genuinamente entender e dominar o fundo imobiliário, é você entender e responder a esta pergunta. O quanto arriscado de fato é investir em fundo imobiliário? Eu fiz essa pergunta algumas vezes aqui no canal, mas se você entender ela, você internalizou um monte de coisa. Tem uma escala de risco, na extrema esquerda, sua esquerda, é a renda fixa, que tem o menor risco. Na extrema direita é a renda variável, que são as ações, no caso. O fundo imobiliário, ele fica no meio. E se você entender o porquê que o fundo imobiliário é mais arriscado que renda fixa e menos arriscado que ações, você dominou praticamente tudo de fundo imobiliário. Então vamos lá. Tudo não, né? Dominou a essência de fundo imobiliário. Vamos lá. Por que o fundo imobiliário ele é mais seguro que ações e mais arriscado que renda fixa? Bom, porque ele é mais arriscado que renda fixa, é intuitivo, porque ele é renda variável. O fundo imobiliário, isso aqui, ó, é um imóvel. É um imóvel. Se o imóvel ficou vazio, depreciou, deu um meteoro nele, sei lá, tem um vazamento, você tem que fazer um gasto com ele, o imóvel oscila o quanto ele vale. Tem menos gente procurando, pagam-se menos, o imóvel vale menos.
Se é um prédio que tá com vacância alta, ou seja, não tem ocupação de pessoas ou de locatários, você ganha menos aluguel. Enfim, tudo que afeta um imóvel afeta um fundo imobiliário. Por isso que é renda variável. A sua própria casa, o quanto ela vale hoje, não é o mesmo do que ela vale daqui a 2 anos ou valia 2 anos. Ela pode estar valendo mais ou menos. Então ela oscila. Beleza? Então por isso que ele é mais arriscado que a renda fixa, porque ele é renda variável. Mas agora que vem o pulo do gato. Por que que o fundo imobiliário é menos arriscado do que ações? Pensa 2 segundos aí enquanto eu tomo um gole d'água, mas reflete. Por que que o fundo imobiliário é menos arriscado que ações? O que é risco? Risco em uma palavra. Tem que estar na ponta da sua língua isso se você é um investidor. Risco é incerteza. Risco é incerteza. Quanto menos incerto é, menos risco tem. Agora eu te pergunto, o que é mais incerto? O próximo resultado do Itaú, da Ambev, da Exetec, da Raia Drogasil, do Magazine Luiza, ou que você vai receber o próximo aluguel? Você concorda comigo que o resultado da empresa é muito mais incerto do que o próximo aluguel e a valorização de um imóvel? Então é mais previsível o seu fluxo de caixa com um fundo imobiliário. É mais previsível do que de uma ação, do que de uma empresa. Você enxerga como ser mais previsível é menos arriscado? Porque é menos incerto? Quanto mais incerto são as coisas, mais risco tem, porque é menos previsível. Entenda esse ponto. E como é que um fundo imobiliário te remunera? Se você entendeu como ele te remunera, você entendeu que o risco é menor. Você ganha dinheiro de 2 jeitos, igualzinho no imóvel. O aluguel, que é o dividendo que cai na sua conta todos os meses, perfeito, mais ou menos a valorização do imóvel. É mais ou menos o quanto o imóvel se valoriza. É assim que um fundo imobiliário te remunera. Exatamente igual um imóvel. Se vocês pensarem em imóveis, quando fala-se de fundo imobiliário, vão ficar muito mais sóbrios. Porque não é tão complexo quanto uma empresa de entender. E uma empresa também, uma ação, no fim das contas, o que importa é o lucro líquido. Tanto faz se é um carrinho de pipoca ou uma hidrelétrica. O que importa é o resultado final para você, o crescimento do mercado. Beleza? Então, voltando aqui agora. Tem, basicamente, 3 tipos que eu gosto muito de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários tipo tijolo, que são os fundos que têm imóveis, existem hospitais, escolas, residenciais, enfim. Mas os 3 mais relevantes para mim no Brasil hoje são lajes corporativas, que são prédios de escritório, ok? Shopping centers, que é um setor extremamente resiliente, mesmo que ele sofreu bastante agora, é um setor muito resiliente, e galpões logísticos. São os 3 tipos de fundos mais relevantes no Brasil, com maior volume financeiro, os fundos que cumprem um pré-requisito extremamente importante, que é ser multi. Eu não invisto em fundo imobiliário que não é multi. O que é isso? É um fundo imobiliário que tem multi-imóveis, vários imóveis, multilocatários, vários inquilinos, em multi-regiões, vários estados. O fundo imobiliário cumprir esses pré-requisitos, para mim, é um pré-requisito meu para investir, porque ele diversifica e dilui risco. E por que esses 3... E quais são as diferenças fundamentais desses 3 tipos de fundos e por que eu gosto tanto deles? Vou dar um resumo bem rápido aqui. A laje corporativa, que é prédio de escritório, são imóveis de altíssima qualidade, porque os locatários estão a parte administrativa da empresa, usualmente a gerência, a presidência, a parte de receber reuniões, enfim, é a parte administrativa. Então são prédios, são lajes extremamente relevantes, elas têm um alto giro e fácil reposição. O que é isso? É muito fácil o inquilino sair de uma laje corporativa e ir para outra. Qual é a diferença do prédio A na Paulista e o prédio B na Paulista? Nenhuma, o cara só quer um lugar para ficar. Então ele troca de prédio muito fácil. Então não tem tanto um vínculo com o lugar. Mas do mesmo jeito que é fácil alguém sair, é fácil a pessoa repor. E os inquilinos usualmente são inquilinos muito melhores do que o inquilino que eu e você alugamos para casa, prédio nosso, porque são empresas. Pode ser, sei lá, uma advocacia, uma escritório de engenharia, Magazine Luiza, Petrobras, Tetra Pak, enfim, empresas muito boas. E o tipo de contrato, que acaba sendo uma desvantagem, mas é uma característica, são contratos típicos. O que é um contrato típico e um contrato atípico de fundo imobiliário? O contrato típico é basicamente o padrão do lojista, o padrão da residência, que é o quê? Você quer sair, você paga 3 meses de multa e sai fora. Nesse tipo de prédio, como o giro é muito alto, é a regra, é o padrão. A gente tem que buscar preferencialmente contratos atípicos. O que é um contrato atípico? É um contrato, bem simplistamente falando, que é o seguinte: a pessoa fez o contrato por 4, 5 anos, se ela sair, tem que pagar até o final. É um contrato muito mais forte. É um contrato que, basicamente, nem o locador nem o locatário podem mudar. Os reajustes já estão programados, o vencimento do contrato, a multa de quebra é muito alta para os 2 lados, e isso diminui a incerteza. Você enxerga? É mais previsível que eu vou receber o aluguel de um contrato atípico do que um contrato típico,
Então eu, Matheus, priorizo esse tipo de contrato. Porém, em lajes corporativas é normal esse tipo de contrato e tá tudo bem. É uma característica do tipo de investimento. Legal? Então bora lá. Hoje eu tô com a boca seca, hein? Já o segundo tipo, que são os shopping centers, que é um setor extremamente resiliente. Também são imóveis de altíssima qualidade, ainda mais no Brasil, que por causa do clima quente, úmido, os shoppings são fechados, com ar-condicionado. Isso não acontece em países do hemisfério norte, por exemplo, que shoppings são vistos como mais classe baixa. Aqui tem shopping para todas as classes, mas principalmente classe alta. Também tem alto giro porque são lojas. Os inquilinos variados, que é fantástico, o que gera o contrato típico e atípico. Vamos lá. Por que o shopping center é um setor extremamente resiliente do meu ponto de vista? Agora, na crise do coronavírus, que as portas das lojas fecharam, os shoppings sentiram mais, isso é óbvio. Porém, é uma pandemia de saúde. Nas outras crises, os shoppings não performam de maneira muito ruim. Por quê? No shopping center não são só lojas de varejo. Tem empresa, estacionamento, cinema, academia, tem uma série de coisas. É um evento, é o shopping, passear no shopping, jantar no shopping, almoçar no shopping. Enfim, tem o consumo extra além do varejo. E de repente uma empresa quebrou, você coloca outra. O que te importa é o aluguel que você está recebendo. Se a loja está vazia, seu espaço está vazio, é ruim. Porém, se uma empresa em particular quebrou e o shopping colocou outra lá, o aluguel é o mesmo. Como o shopping ele é bem diversificado e é um evento, é uma cultura do Brasil, é um setor extremamente resiliente. Além do fato que tem a receita mais variável de todos. Usualmente os shopping centers recebem um percentual da venda dos lojistas e um percentual do estacionamento. Então ele tem a receita mais variável. E olha agora, como o shopping center tem a receita mais variável, que depende parte da venda e parte do estacionamento, nesta crise que estamos vivendo agora, em agosto de 2020, do coronavírus, e as portas fecharam, eles têm um impacto maior, porque a previsibilidade de receita de Dia das Mães, de Natal, Dia dos Pais, caiu. Concorda? Então isso é um impacto maior. Essa certeza se tornou um risco. Então é lógico que os shoppings sofreram mais. Só que aí que vem a sacada. Se você acredita que o seu fundo é um bom fundo, que tem um bom caixa, um bom gestor, uma boa administração, os shoppings não vão fechar e não vão quebrar, se você acredita nisso, que as coisas vão recuperar, você deve comprar o risco, não evitá-lo. Você enxerga a diferença? Olha que sacada. Se você acredita que os shoppings não vão quebrar, as empresas que você quer ser sócio não vão quebrar, que elas vão se recuperar, que elas vão se recuperar até talvez mais fortes. E neste momento tem essa incerteza, tem esse risco, e depois que passar a crise, esse risco vai desaparecer, o preço vai subir. Porque com risco alto, as coisas são precificadas a esse risco, então você é premiado, você tem um prêmio maior por esse risco, então com o medo do mercado entra, as pessoas saem, o preço cai. Só que uma vez que o medo desapareça, ele vai desaparecer porque a crise vai passar, os preços vão acompanhar isso. De quais? De todos? Óbvio que não. Se a sua empresa quebrou, o seu shopping faliu, você perdeu tudo. Só que você avaliou a empresa, avaliou o fundo e aquilo tem uma estrutura positiva para você e de fato não quebra, você está comprando um risco, por esse risco desaparecer, o prêmio vem para você. Enxerga? É assim que você tem que pensar. Continuando. E o terceiro tipo, os galpões logísticos, que é a minha categoria favorita. Eu não devia ter uma favorita, porque eu sei que eu não deveria ter isso, mas a ideia é ter os três tipos, porque cada um atua em uma ponta, mas o que eu mais gosto são galpão logístico. Por quê? Porque eu gosto, eu tenho preferências. Vamos lá. Também são imóveis de alta qualidade. Um dos pontos que eu mais gosto é isso daqui, ó. Tem um giro baixo e uma alta fidelização, e os contratos são atípicos. Por que isso acontece? Por que isso é tão legal em fundos de logísticos? As principais vantagens de um fundo imobiliário de galpão logístico é a seguinte: a empresa que está lá, a localização geográfica, ela é importante. Você concorda? É um centro de distribuição. A parte faz parte da rota logística dela. Então a empresa tem interesse em estar lá. Tanto a empresa que tem interesse em estar lá, quanto a pessoa que alugou quer que o cara fique. Então aí criam-se os contratos atípicos, são mais longos. São os contratos que não podem ser quebrados. Ou se forem quebrados, paga-se a multa até o final. Então a localização é importante, então o inquilino quer estar lá. Não é que nem uma laje corporativa que é fácil trocar de andar, por exemplo. Só que a desvantagem é o seguinte: uma vez que a pessoa saia, a empresa saia, é difícil repor. Tem que achar alguém que aquela estrutura montada tem sentido, aquela localização tem sentido. Então, Matheus, qual fundo você tem? Os três. Você tem os três. Qual fundo você tem mais? Quais fundos? Os fundos que você acredita que tem um potencial maior. No meu caso, na minha visão, são os galpões logísticos. Por quê? Com home office,
com as empresas cada vez tendo menos espaços físicos e mais entregas online, digitais, elas vão ter que guardar o estoque em lugares de distribuição. Então isso para mim tende a aumentar os galpões logísticos. Mas é a minha visão do mercado, não quer dizer que é a sua. Beleza? E o último ponto aqui, que é importante você sempre ver, além de ser multi, claro, é sempre olhar a localização do imóvel e quem que é a gestão, ok? Quem faz a gestão. São pontos fundamentais para você entender realmente como que funciona a logística dos fundos imobiliários, beleza? Mas, Matheus, você falou que são fundos de tijolos que têm imóveis. Tem fundo imobiliário que não tem imóveis? Tem. São esses 3 outros tipos de fundos. Fundos de papel, fundos de fundos e fundos de desenvolvimento. Eu vou fazer aqui, pessoal, um panorama geral sobre esses 3. Se vocês quiserem uma aula específica para se aprofundar sobre esses 3 tipos de fundos, comente, deixe aqui nos comentários, que aí eu faço com o maior prazer do mundo. Vamos lá, Matheus, o que é um fundo de papel? Fundo de papel é um fundo imobiliário que compra títulos de renda fixa lastreados em imóveis. LCIs, CRIs, certificado de recebíveis imobiliários e letras de crédito imobiliária. São títulos de renda fixa atrelados a imóveis. Vamos resumir como isso funciona. Bem resumidamente, como funciona um fundo imobiliário de papel? Que é um fundo imobiliário que compra títulos de renda fixa. Ele vai comprar 50, 60 títulos de renda fixa, certo? Então eles são fundos, em teoria, mais seguros, por assim dizer, e eles vão te distribuir a rentabilidade todos os meses. Eles são lastreados em imóveis. Por que eu, Matheus, não gosto desse tipo de investimento para mim hoje? Porque o título de renda fixa, basicamente falando, ele não valoriza. Ele não valoriza. Se você pegar um fundo imobiliário de papel, a cota dele, por exemplo, o KNCR, é o maior fundo de papel da Bolsa, se não me engano. Ele está cotado a R$100 faz 10 anos. Porque os títulos de renda fixa não valorizam. O pagamento de dividendos desse tipo de fundo, e aí que está o pulo do gato. O pagamento de dividendos desse fundo costumam ser dividendos mais altos. Vou mostrar para vocês em um minuto, tá? Costumam ser dividendos mais altos. Então isso chama a atenção das pessoas. Por que o dividendo é mais alto? No fundo imobiliário normal, tradicional, de tijolo, você recebe o aluguel e o imóvel valoriza. O aluguel cai na sua conta em dividendo e a valorização do imóvel vai para a cota. A cota é de R$100 vai para 110, 115. Ela valoriza conforme o imóvel ou os imóveis valorizam. Já num título de papel, ele te paga os dois. Ele te paga os dois, tanto na teoria, o aluguel equivalente do imóvel mais a valorização. Então mantém a cota, o que mata com a inflação no longo prazo. Eu, como estou investindo para 7 ou 10 anos, para mim não tem sentido esse tipo de fundo. Agora, lá na frente, eu quero usufruir dos dividendos, estou na fase de usufruir patrimônio, aí eu vou ter esse carinha, porque ele é mais seguro, porque ele é título de renda fixa, e mais seguro entre aspas, tá? Porque na teoria é difícil pra caramba você conseguir analisar o risco real desse fundo. Você não vai abrir o fundo e olhar os 60 CRIs e LCIs, analisar qual é o imóvel, qual é a empresa, se tem chance de quebrar, não tem chance de quebrar. Na teoria, no apanhado geral, você acredita que o gestor está fazendo um bom trabalho ao comprar esses títulos, não vão, em teoria, tomar um calote nem nada, mas eles são fundos mais estáveis e pagam um aluguel maior, só que eles não valorizam em relação à inflação. Deixa eu aqui abrir para vocês, para a gente conseguir enxergar isso de fato. Vamos lá? E para tela. Vou usar o Funds Explorer bastante hoje, tá? Vamos pegar aqui um fundo de papel. A gente pode vir aqui no Funds Explorer, que é um site que eu gosto muito para analisar fundo imobiliário. E aqui em ranking de FIIs. Dá uma olhada aqui nos fundos de papel, setores, vocês estão vendo? Todos os setores. Vou pegar aqui, ó, fundo de valores imobiliários, se organizar por liquidez. Ó, o KNCR. Carregando aqui, vamos dar uma olhada, ó. Se a gente olhar aqui a cotação histórica dele, pegar aqui a máxima. É que ele teve um split, tá, pessoal? Ele valia R$1.000, aí eles dividiram em 10 e começou a valer 100. Mas olha só, deixa eu baixar aqui a tela. Olha a cotação dele. Tá em 88 agora, mas historicamente, ó, desde 2015, R$100, 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 ele se mantém em torno de R$100. Ele não é um fundo que valoriza. Ele não é um fundo que tende a valorizar. Mesmo aqui na época de 1000, ó, mantendo em torno de R$1.000, ele não valoriza. Por quê? Ele distribui para você toda a valorização dele. Diferente agora, se eu pegar, por exemplo, o HGLG11, que é um fundo de logística, a gente vai olhar ele também daqui a pouco, tá? Se eu olhar aqui o histórico de cotação dele, vamos olhar aqui, ó. É o máximo. Ele vem valorizando, ó. Ele é um fundo que, olha aqui, ó. Ele é um fundo que vem valorizando. Sofreu aqui na crise, mas ele vem valorizando. Enxergar nesse ponto do fundo de papel é extremamente importante que vocês entendam esse tipo de raciocínio. Legal? Então, panorama geral. Vamos agora para o nosso é ótimo, né? Para o nosso segundo tipo de fundo que não é de tijolo.
O fundo de fundos. O que é um fundo de fundos? É um fundo imobiliário. Dentro da carteira dele, ele compra outros fundos. 10, 15, 20 fundos imobiliários. São os FOFs. Funds of Funds. Fundos de outros fundos imobiliários. Vantagens e desvantagens dos fundos de fundos. Vamos lá. Primeira vantagem do fundo imobiliário que tem outros fundos. Você está extremamente diversificado. A chance de você fazer uma besteira é muito pequena comprando um fundo de fundos. Porque ele vai comprar 10, 15, 20 outros fundos imobiliários. Você está bem diversificado em todos os setores. Ele é multi, show de bola. Desvantagem. Você não tem um controle muito grande de quais são esses fundos. O gestor pode mudar ao longo do tempo. E para mim a grande desvantagem que tem são as taxas. Por quê? Você paga uma taxa para o gestor do fundo de fundos e a taxa dos outros fundos. Então essa taxa tende a matar o seu resultado no longo prazo. E se você olhar historicamente, os fundos de fundos, eles tendem a rentabilizar menos do que o IFIX. O IFIX é paralelo do Ibovespa dos fundos imobiliários. É um índice que acompanha os fundos imobiliários. E os fundos de fundos, historicamente, têm um resultado abaixo deles. Tanto pela decisão do gestor, mas muito pela taxa. E eu também tenho um site aberto aqui, maravilhoso, para a gente olhar isso. Se a gente pegar aqui, por exemplo, deixa eu abrir. Vamos lá. Esse site, pessoal, TradingView, é bem legal também, ele é gratuito, para você comparar ações é muito bom. Esse aqui é o IFIX, tá? É o índice de fundos imobiliários. Se eu clicar aqui em comparar um fundo de fundo famoso, vai, o BCFF11, olha só, apesar dele andar praticamente... Ó, deixa eu... Aí, ó. O tempo está menor. Prazo. O BCFF está desempenhando melhor que o Ibovespa, que o IFIX, mas na teoria, os fundos de fundos com a taxa, eles acabam perdendo no longo prazo. Isso aqui é relativamente novo também. Não consegui provar o meu ponto com este carinha aqui, ó. A escala do tempo acabou ficando abaixo, nós vamos pegar um outro fundo de fundos para darmos uma olhada. Porque os fundos de fundos no longo prazo, por causa da taxa, tendem sim a apanhar muito em relação ao IFIX. Vou pegar aqui outro. Tarará, setores. Cadê fundos de fundos? Setores não. Outros. Aqui em outros. Vamos pegar BRCR11. A tela aqui. Para aqui, o BCFF. Parar. O código dele. BRCR, né? Vamos lá. BRCR11. Ó, reparem, também está desempenhando um pouco abaixo. É um pouquinho mais volátil. E vocês podem pegar os diferentes títulos de papel. Podem pegar diferentes títulos de papel. Diferentes fundos de fundos. Comparar esses fundos de fundos com o IFIX. E a maioria deles vai ficar abaixo. Matheus, eu achei um que esse ano ganhou. Beleza, é a mesma teoria dos fundos de investimento. A taxa tende a matar o resultado no longo prazo. Porque em anos de queda, você tem a queda mais a taxa. Para recuperar um valor menor é mais complicado. Beleza? Era mais um comparativo que eu queria mostrar para vocês. Explorem o TradingView. Ele é um site muito legal, gratuito. Não tem um vínculo com nenhum, beleza? Nenhum site deles. Mas é só para vocês realmente entenderem como que vocês podem fazer a comparação aí. Beleza? Então, bora. E o quarto tipo, que é o fundo de desenvolvimento, que é o fundo mais arrojado que tem. Eles constroem e vendem. Eles constroem e vendem. Eles pegam o seu dinheiro, eles constroem residências, prédios, não pagam dividendos para você, porque não tem nada, aí eles vendem e te dão a bolada de uma vez. Qual que é o principal risco e desvantagem de um fundo imobiliário de desenvolvimento que constrói e vende? É o seguinte, o fundo imobiliário de desenvolvimento tem todos os riscos da construção. Pode atrasar, estourar orçamento, ninguém comprar, etc. Não é errado você comprar. Porém, lembram qual que é o conceito central de ter um fundo imobiliário? É você ter um risco menor que ações. Ué, para que eu vou pegar uma coisa com risco menor e vou comprar coisa de maior risco disso? Para mim não tem sentido. Vou comprar a EZTEC diretamente, a incorporadora da Bolsa. Não vou comprar uma empresa que constrói... Eu não vou comprar um fundo imobiliário que constrói e vende. Vou comprar uma empresa, uma ação que constrói e vende. Porque a minha ideia é ter um risco menor em fundo imobiliário. Por que eu vou pegar o risco menor e comprar coisa mais arriscada? Do jeito que eu invisto, eu, Matheus, não tem sentido. Beleza? Então esse é o conceito do teórico que eu queria passar para vocês hoje. Vou fechar aqui o PowerPoint para carregar menos o meu computador e ter menos possíveis travas. Entenderam este conceito, pessoal? Isso é extremamente importante para vocês darem uma olhada. Legal? Então bora aqui para minha tela. Para provar outra coisa para vocês também em termos de risco, é legal mostrar isso aqui, ó.
Comparando aqui o IFIX agora com o Ibovespa. Dê uma olhada. O Ibovespa ele está em laranja e o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, ele está em azul. Isso aqui é uma das grandes provas, pessoal, que o fundo imobiliário, num longo espaço de tempo, olhar o histórico de valorização e desvalorização, te dá uma visão muito boa do que é mais e menos arriscado. Reparem que o Ibovespa, ele oscila bem mais do que o IFIX. Oscila bem mais do que o IFIX. Se eu pegar desde a origem do IFIX, que é 2012, pegar desde a origem do IFIX, ele vem, inclusive, com um resultado superior ao Ibovespa, com resultado acima. Então, uma coisa menos volátil, que ela oscila menos, reparem, está tendo um resultado maior. Na teoria, as ações devem rentabilizar mais porque elas têm um risco maior. Só que nesse espaço de tempo, de 2012 até 2020, olhem só como a queda do Ibovespa agora na crise de 2020, os fundos imobiliários sofreram menos. Eles tendem a sofrer menos nas quedas porque eles são mais previsíveis. Então, isso aqui dilui o seu risco, mas ele é renda variável. Então, essa comparação do IFIX contra o Ibovespa é uma prova real que o IFIX oscila menos, que os fundos imobiliários como um todo oscilam menos. O Ibovespa está com 75 ações na composição deles e o IFIX tem mais de 100 fundos, tá? E dependendo do prazo que eu pego, isso muda. Se eu pegar essa janelinha aqui de novembro de 2015 até agora, o Ibovespa teve um rendimento maior. Depende da janela que você pega. Mas ainda assim, o IFIX é bem mais estável. Legal? Beleza, Matheus, entendi, show de bola. E volta agora para o começo lá que você mostrou os seus fundos imobiliários. Quais você vai comprar e por quê e qual que é a sua estratégia? Show! Vamos para a tela. Deixa eu dar um zoom aqui. Quero mostrar para vocês, está fácil. Legal, pessoal. Eu quero ter em composição na minha carteira 10 fundos imobiliários. Eu quero ter esses 10 carinhas aqui. Matheus, por que você quer ter só 10? Ações você tem 20 e não liga de ter mais. Porque esses fundos são todos fundos multi. Então aqui, de 10 fundos imobiliários, eu devo ter no mínimo uns 100 imóveis. Então isso já é uma coisa extremamente diversificada. Já é diversificado, porque um fundo imobiliário ele já é diversificado por si só. Para provar para vocês que não importa ficar fazendo... Não é que não importa, tá? Tem pouco impacto na sua carteira eu colocar aqui, por exemplo, 15% aqui, 5% aqui. Porque se os ativos que você escolheu são ativos ruins, não importa você ficar mexendo aqui no detalhe, ficar mexendo no pelo do ovo, sendo que a ideia é que não é isso. O resultado vem de você escolher bons ativos. O resultado vem dessa seleção, não necessariamente disso daqui. É óbvio que se eu não posso colocar 90% em um em cada um, aí dá ruim, concorda? Porque eu concentrei muito. Mas dentro do bom senso, você ter uma diversificação igual de fundo imobiliário, eu não vejo grandes problemas. Beleza? E aqui que vem uma sacada. Eu, Matheus, como eu acredito muito na parte logística, eu quero ter 40% da minha carteira na parte logística, então eu estou com 4 fundos imobiliários logísticos. Legal? Vou ter, não tenho todos ainda, a gente tem 3 só até o momento. A parte de shoppings eu quero ter 30%, 20% em lajes, não que eu não gosto de lajes, acho importante ter, mas quero ter menos, legal? E o KNRI, que é um fundo híbrido que tem lajes e galpões, beleza? Então eu tenho uma exposição um pouquinho maior em galpão e laje do que eu estou falando de fato. Até o momento a gente tem 2 fundos de shoppings, então eu hoje não vou comprar fundo de shopping, legal? A gente tem um fundo logístico, que é o GGRC. O meu fundo favorito é o HGLG, para mim, inclusive, na minha opinião, tá? Que eu não quero dizer que é uma verdade absoluta, é o melhor fundo imobiliário da Bolsa de Valores. E não temos nada de laje. Então hoje a gente vai comprar um fundo de laje e um fundo de galpão logístico. Como é que você decide, Matheus? Olha que legal. Vou fazer uma avaliação bem rápida no Funds Explorer, comparando o HGRE11 com o Vino e decidir qual comprar. Eu já analisei os dois e eu quero comprar os dois. Vou mostrar para vocês como é que você decide qual que você pega, qual aparenta ser mais protetivo ou não. Beleza? Então bora lá. Vou fechar aqui já. Então bora. Vamos olhar para os imobiliários. Lista de imobiliários. Eu quero olhar primeiro o HGRE11. Vamos olhar ele. Legal, uma avaliação relâmpago aqui para vocês. Você quer aprender no detalhe como que se analisa um fundo imobiliário? Vai na minha playlist de fundos imobiliários no meu canal. Lá tenho destrinchando como se analisa um fundo do zero, como analisa um fundo exatamente aqui. Vou passar de uma maneira bem mais rápida com os pontos chaves, porque a ideia deste quadro é ser extremamente prático, para daqui a pouquinho a gente já ir fazer o boletagem, já comprar os fundos, beleza? Então bora lá. A liquidez diária dele tá boa, 27 mil. Patrimônio líquido acima de 1 bi, para mim isso é ótimo.
Só de curiosidade, o P por VP abaixo de 1, isso aqui é o último do último filtro, porém pode ter um critério de desempate. Isso me diz o seguinte, que o fundo está precificado abaixo do valor patrimonial dele. E desde que seja um bom fundo, isso pode ser um indício de que se está na sua carteira, é um momento para você comprar o fundo se você acredita que ele vai se recuperar. Legal? Dada bem rápida, é um fundo tipo tijolo, tem imóveis, escritórios comerciais, ou seja, lajes. Vendo aqui telatão. Constituído em 2007, para mim isso é ótimo, mostra que o fundo existe há um bom tempo, legal? A Credit Suisse, para mim, uma das principais gestoras de fundos imobiliários. Credit Suisse, XP, BTG, Vinci, são gestoras muito boas. A taxa de administração que acabou não falando. Aqui, falou, 1% ao ano, está no limite do que para mim é bacana, mas eu vou aceitar, nesse caso. Isso aqui é lei, tá, pessoal? Isso aqui é uma das grandes vantagens de fundo imobiliário. Eles são obrigados a distribuir 95% do resultado deles. Por isso que se você olhar só os dividendos, tem uma noção muito boa de qual é o lucro do fundo. Ele é obrigado a distribuir o lucro, diferente de ações, que podem reter o lucro ou não. Histórico de preço para mim não importa, porque eu não estou olhando o preço, estou olhando o valor. Só de curiosidade, carregar aqui o máximo, ele oscila bastante. Panorama geral, gestão ativa, isso para mim é ótimo. Não tem taxas escondidas. Olhar os imóveis. Quem que compra um fundo imobiliário sem no mínimo olhar os imóveis? As fotos deles. Tem uma noção, entendeu? Olha a localização de cada um. Laje corporativa tem que ser perto de centro urbano, tem que ter movimento, é fácil repor. Legal? As fotos dos imóveis, conseguem notar que tem altíssima qualidade. Leiam o resuminho aqui. Dividendos, apesar de ser uma laje corporativa extremamente estável. Extremamente estável. Dividend yield caindo, quem aqui já viu qualquer coisa que eu analiso de fundo imobiliário sabe que o dividend yield estar caindo não é um problema, porque isso aqui está estável, legal? Não vou gastar aqui de novo para não ficar repetitivo, mas isso aqui está caindo, não é um problema de maneira alguma. O valor patrimonial dele estável, subindo, show. Eu confirmo multi, 22 imóveis em 4 estados, obviamente não é um locatário só, então tem um terceiro multi. Está bem concentrado em São Paulo, que me incomoda um pouquinho, não por ser São Paulo, tá? Para mim, quanto mais... O melhor estado para estar concentrado, na minha visão, é São Paulo, porque é que mais movimenta a economia do Brasil. Mas de 22 imóveis, deve ter aqui uns 18 lá. Deve ter uns 2 no Rio de Janeiro, 3 no Rio de Janeiro, perdão, 3 no Rio Grande do Sul, 1 no Rio de Janeiro e 2 no Paraná. Aqui o endereço para dar uma olhada. O grau de vacância, que apesar de parecer uma vacância alta de 18%, em lajes corporativas, isso não é ruim, isso acaba sendo normal. Uma grande sacada para mim é o seguinte, olha só. Olha isso daqui, ó. Estamos vivendo, neste momento, gravando essa aula, a crise do coronavírus, a economia, portas fechando, indo para home office, tudo em pânico. E os fundos imobiliários precificaram muito para baixo nesse pico de crise, etc. Olhem o que aconteceu com este fundo aqui. Março, abril, maio, junho. A vacância dele foi de 18 para 21. Ele conseguiu manter a galera lá dentro, o que mostra uma resiliência muito grande. Isso, pessoal, é uma lição extremamente importante. Vou até dar um zoom aqui. Uma lição extremamente importante para você conseguir avaliar a qualidade de um fundo imobiliário não é como ele desempenha em épocas de alta. É como ele segura, por exemplo, a vacância e os dividendos em épocas de queda, de pandemia, de crise. Um fundo que consegue segurar as coisas na crise é excelente. É excelente. Por quê? Isso prova a resiliência dele. A época de alta, a vento a favor, qualquer barco vai para frente. Eu quero ver o barco que não vira na tempestade. É esse o barco que eu quero. Porque a próxima tempestade já está vindo. Eu não sei quando. Eu não posso julgar a qualidade de um barco por como ele se desempenha em época de sol e mar tranquilo. Eu quero ver na queda. E aqui, claramente, eu consigo enxergar isso. E na queda ele segurou muito bem. Legal? Vocês vão sempre olhar o último relatório gerencial. Sempre vão ler. Eu não vou ler agora aqui, legal? Para entender os locatários, percentual, domínio, tudo que você precisa saber. Mas os mais importantes pontos para mim são, em ordem, tá? Se ele é multi, perfeito. Junto com isso, o imóvel em si, isso é óbvio, tem que olhar o imóvel. O histórico de dividendos dele, cadê dividendos? Aqui, ó. O histórico de dividendos dele. E depois a vacância. Essas para mim são as coisas mais importantes que tem. Depois contrato, vencimento, etc. Taxa de administração, um monte de coisas. E vamos olhar agora outro que é o Vino. É o nosso comparativo. O Vino tem um preço nominal menor, então como nosso aporte de R$500, talvez valha a pena olhar ele. Quanto que estava outro? Eu não lembro o valor, a gente já olha. Liquidez também é muito boa.
Patrimônio menor do que 1 bilhão, mas não chega a me incomodar, menos que 100 milhões que me incomoda só. Um P por VP maior, se for o critério de desempate, acabaria indo para HGRE. É um fundo também de segmento de escritórios, bem mais rápido agora. 2010, ele é um pouco mais novo. A administradora também não é uma administradora desconhecida. Taxa de administração um pouco mais alta. Taxa de performance também me incomoda. A performance em fundo imobiliário acaba me incomodando um pouco, não gosto tanto. Histórico de preço dele, só de curiosidade. Apanhou bastante agora aqui na... Quando que foi isso? Foi. Legal. As taxas altas me incomodam um pouquinho, mas a gestão ativa. O histórico deles de dividendos já é um histórico menor do histórico de pagamento deles, pelo menos que está levantado aqui. Valor patrimonial estável. Ele não é tão multi, tem 7 imóveis em 2 estados, a maior parte em São Paulo, imóveis no Rio de Janeiro. Vacância dele bem positiva no caso, porque os contratos provavelmente começaram agora. E depois olha o relatório gerencial. Esses dois fundos, eu, Matheus, vou optar pelo HGRE. Por tradição, por ser Credit Suisse, por ser um fundo mais antigo, uma taxa um pouco menor. Não quer dizer que eu não vou comprar o Vino, quer dizer que eu vou dar preferência no primeiro aporte meu para o HGRE. Legal? E o outro fundo que eu vou comprar vai ser o HGLG11, LG11, que é de galpão logístico. E só mostrar para vocês também, direto, dividendos deles muito mais estáveis, deixa eu fechar aqui. Dividendos muito mais estáveis também. Dividend yield caindo, que também não é um problema. E a grande sacada também é isso daqui, ó. Ele conseguiu manter, aqui abaixando, conseguiu manter muito bem a vacância. Legal? Show de bola. Então vamos agora para as compras, finalmente. Vamos ver aqui nossos fundos imobiliários. Vou anotar aqui. Aqui, fechar também. Aberta. Bom. Vamos lá. Bora. Deixa eu fechar aqui minha tela. Vou pegar. Vamos ver. Da variável. Comprar. Vou deixar minha cara aqui, ó. Posso deixar. Não tem problema nenhum. Vamos ver. O HGLG está 178,37. Se quiser comprar, 178,34. Vou anotar aqui. HGLG 178,37. LG 78. Amarelinho pra gente ver. E o HGRE 11, né? Colocar certinho. 11, temos de saldo R$503. E o outro, cadê? E aqui, pessoal, não tem o fracionário, tá? Fundo imobiliário é de 1 em 1. O HGRE 11 tá... Quanto nós tô cego? 137,39, que eu vou comprar sempre do melhor vendedor. 137,39. 37,39. E olha que curioso, esqueci de comentar com vocês uma coisa importante. Deixa eu tirar aqui minha cara. Lembram que em ações, no encontro passado, eu coloquei minha meta para ter R$10.000? Legal? É o valor ideal, o qual eu não posso deixar passar para poder fazer o meu controle. Eu fiz a mesma coisa para fundo imobiliário. Coloquei R$4.000. Por que coloquei R$4.000? Por causa disso aqui, ó. Eu quero ter 30% em fundo imobiliário e 70% em ações. Então, de 14.000, 30% é mais ou menos 4.000. Legal? Então, foi exatamente isso que eu fiz para chegar nos R$4.000. Beleza? Então, eu não posso passar de R$400 em nenhum desses fundos. Legal? Já tenho 300 do FISC, 200 do HGBS e 100 do GGRC. Então, a gente não vai passar agora. Beleza? Vou botar minha cara aqui para te fazer as contas. Legal. Quantidade que eu vou comprar. Será que dá pra fazer 2 e 2? Eu sei que não dá, né? Para ter a continha igual. 2 vezes. Meu saldo. Vamos ter saldo total hoje. Saldo. Vamos colocar aqui em amarelinho para todo mundo ver. Também. Tá? Meu saldo é igual esse menos esse. 46. E aqui eu conseguiria comprar 2, provavelmente não, certo? Não. Tem que comprar 1. Dá para comprar 2 HGLG
e no caso, opa, 1 HGRE. Porém, como eu não tenho nada em laje, eu vou inverter. Eu vou comprar qual menos. Beleza? Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou comprar 1 HGLG e 2 HGREs. Por quê? Porque eu não tenho nada em laje, legal? Então bora lá. Vou comprar aqui HGLG. Quero comprar 1, legal? Qual que é o preço dele? 178,32. Assinatura eletrônica já está aqui. Acho que tá. Salvá-la. Comprar e comprar. Compramos 1 HGLG a 178,32. Vou anotar aqui. 178,32. Beleza, agora o HGRE11. Bora lá? O HGRE11. Vou comprar 2 deles a 137,30. Vou jogar aqui a ordem maior para pegar, mas eu vou pegar de 30 mesmo, né? Porque o que importa é o melhor vendedor. E comprei 30. 137,30. 137,30. E sobraram 50 reais. O que faremos? Bom, agora que teve essa sobra, a gente pode vir dar uma rebalanceadinha. O que caiu mais foi Itaú. Vamos comprar os 50 reais residuais de Itaú. Entendeu qual é o raciocínio? Eu já faço os aportes. As contas. E YouTube 3F. 24,48. Se eu consigo comprar 2? Sobrou certinho a conta ou não? 2 YouTube 24,48. Compramos 2 YouTube 3 a 24,48. Vou anotar aqui. 2 YouTube 3 a 24,48. É isso mesmo? Entenderam? Para quem não vai ter um saldo residual. Se faltou alguma coisa hoje. Ah, faltou! Pedir para vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. Se você gosta desse conteúdo, você gosta dessa série que eu adoro gravar aqui, a gente faz crescer esse canal juntos com uma comunidade. Certo, pessoal? Por hoje era isso. Eu vou computar aqui, fazer os preços médios. Depois a gente não vale a pena fazer essa conta. Então é isso. Espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula.